Olá, todos e todas e todos. A gente vai começar aqui a nossa live sobre educação antirracista. A gente está aqui no Instagram do Colégio Equipe. Logo menos a gente vai, a Comissão Antirracista do Equipe está fazendo uma ocupação no Instagram do Colégio Equipe. Eu sou Eugênio Lima, sou, entre outras coisas, pai da Aurora e do Jorge, que estudam no Equipe. E enquanto aqui a galera tá entrando, tô vendo que a Dan Lacerda tá entrando, a Paula Futaba também. Oi, Paulinha, maravilha que você tá aqui, a Bruna também, tem um monte de gente aqui que tá entrando e daqui a pouco a Ive Santiago vai entrar e a gente vai levar esse bate-papo. A Comissão Antirracista da Equipe entrou, a Aurora, a minha filha, acabou de entrar também. Então aqui a gente vai tentar, aqui, ver solicitação, vamos ver quem é. Deixa eu ver se é a Ive. Vamos lá. A Ive deve estar chegando aqui. Quando ela chegar, eu vou chamar aqui a Luciana Gerbovic entrou, Iramaia Gôngora também. Estamos todo mundo aqui entrando. Estamos começando a nossa... A Claudinha também está aqui, também. Estamos começando aqui. Comissão Antirracista sou eu, então deve ser a Ive. Espera aí, fixar comentário, meu Deus do céu. Fixar comentário. Para variar, a gente está aqui tentando construir aqui essa parada e você sabe que sempre... Para variar, a gente está aqui tentando construir aqui. Eu tô só querendo saber se a Ive já entrou, como é que a gente manda um convite também para a Ive. Tá na Comissão Antirracista, então a Comissão Antirracista tem que mandar um convite aqui para eu poder aceitar. É isso? Vamos lá. A Cláudia. Aqui sou eu no Insta da comissão. A gente fixou comentário, não é isso. Você sabe, né, gente? Sempre esse começo aqui é meio... Para quem tem mais de 40 anos, sabe dos trapalhões. É sempre um começo meio trapalhões. Ó, aqui, ver solicitação, transmitir. Aceitei aqui a solicitação. Vamos ver agora se a gente consegue ter a Ive Santiago. Eu falei, Cheguei! maravilha de pessoas. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Ótimo. Então a gente Deu vai tudo começar. certo. Deu tudo certo. Você sabe que tem sempre esses 5, 10 minutos que aqui o apresentador erra a coisa, fixa errado o comentário, não sabe o que está falando. Quem já viu live sabe que sempre tem esse momento. Esse momento aqui é um momento maravilhoso para a gente poder acertar aqui. A gente está aqui recebendo a Ive Santiago, eu sou o Eugênio Lima, e a gente vai fazer um bate-papo sobre educação e educação, né? Sobre educação, sobre racismo, sobre educação antirracista. Isso faz parte da nossa ação, né, da nossa, quando eu digo nossa, da Comissão Antirracista da Equipe, na ocupação do Instagram do Colégio Equipe. Né? Eu e a Ive, entre outras pessoas, somos responsáveis por alunos do Colégio Equipe. Eu tenho a Aurora e o Jorge, e a Ive tem o Guga. E eu queria começar aqui, já disparando aqui, primeiro se apresenta, Ive, fala aí como você é, tá com esse óculos maravilhoso, que eu tô achando incrível. Tô com um brinco de Wakanda, Oh, ok? meu Deus do Já céu. pra abrir. Ó, Wakanda Forever. Ó, aqui, ó, Wakanda Forever. Seguinte, gente, eu sou Ive Santiago, pra quem não me conhece. Sou mulher negra, baiana, advogada, mãe do Guga. Uma inconformada com racismo estrutural, inconformada porque sentiu na pele, porque sente na pele. Mulher negra que é ex-aluna de escola particular e ex-aluna de universidade pública. Ou seja, 2 redutos da branquitude. E então a gente tem um lugar de fala interessante, né, Eugênio, para falar sobre os efeitos, os impactos de uma educação dentro do racismo estrutural e falar um pouco aqui das nossas provocações, reflexões e propostas também.
Maravilha. Ó, então eu queria fazer a primeira provocação aqui para a Ive, que é, na verdade, uma conversa aqui, um bate-papo. E eu sei que a gente conversa bastante sobre como a gente é estimulado, isso também acontece com outros pais, mães, responsáveis, como a gente é estimulado pelas próprias crianças, adolescentes, pré-adolescentes, ou seja, como a nossa conversa com eles no dia a dia nos provoca questões que talvez a gente nem tinha parado para pensar. E a gente está conversando aqui sobre uma pergunta que o Guga fez para a Ive, que era o seguinte: mãe, olha, vou fazer aqui o Guga. Mãe, o que acontecia na Idade Média na África? Tantã. Pois é, essa foi a primeira provocação do Guga que me fez pensar nas lacunas da educação que eu tive, porque eu tive uma suposta educação de qualidade promovida por um colégio privado. Eu digo suposta porque com uma pergunta dessa, você perde o eixo, né? Você perde o chão. Eu fiquei pensando, o que era a África na Idade Média, ou seja, o que a África e os países africanos estavam fazendo na Idade Média, e isso vai se extrapolando para outros modos de vida, outros lugares, outras civilizações, outros impérios, todos esses conhecimentos que a gente não teve. Eu falo também de outra provocação que é muito interessante, essa tem um viés um pouco mais positivo, mas mesmo assim dá para problematizar, que é o seguinte: quando ele era pequeno, ele também não, afirmou: mãe, você sabia que os orixás são os deuses gregos da África? Na hora eu falei, nossa, que relação interessante. E aí eu pensei, gente, ele só sabe isso porque ele conhece os orixás. Porque a escola que ele estudava na época trouxe os orixás, apresentou, promoveu vivências. Então aí, a partir daí, a gente já vai vendo que tem o que falar sobre as lacunas e sobre o que poderia ser nessa educação que a gente tem hoje, né? Seja no público ou no privado, enfim, cada um com sua peculiaridade. Exatamente, porque na verdade é estabelecer relação, né? Educação se trata de estabelecer relação. Aprender a ler, como diria Paulo Freire, é aprender a ler o mundo. E ninguém consegue aprender a ler o mundo se a referência for sempre única. A questão do Google, quando ele coloca sobre a Idade Média, é muito bom, porque desconstrói um profundo eurocentrismo, porque o que está por trás dessa história? A ideia de que a história oficial da Europa, do indo-europeu, é a história do mundo. Como se o mundo fosse resumido a uma parte da localidade. E como se as ações de todas as pessoas que estão nesse planeta fossem resumidas à história do indo-europeu, ou seja, ou agora, mais recentemente, do euro-americano, né? Como se a gente tivesse que os Estados Unidos e a Europa fossem sempre o centro da referência, onde tudo acontecesse no mundo lá. E, na verdade, não. Né? Tem muita documentação sobre essa pré-modernidade europeia. A África apresentava diversas maneiras de estar no mundo e, principalmente, a grande disputa é sobre isso. Porque durante muito tempo, e o mais famoso é aquele filósofo alemão chamado Hegel, né? Que eu também estudei no Equipe, né? Uhum. Pô, eu gostava pra caramba do Hegel. Foi duro descobrir que ele era racista. Falei, caramba, mano, porra, gostava tanto da dialética do senhor escravo e toda aquela parada toda. Por quê? Porque o Hegel era fazia parte de um grupo de pensamento que achava que a história da África, a África era um continente sem história. E se tinha história, era irrelevante. Pois é, eu queria só aproveitar esse gancho que você está falando. Se educar, se o ambiente escolar é o lugar onde a gente intercala, começa a fazer relações para ler o mundo, quando esse mundo é um mundo eurocêntrico, o que é? A gente tem, na verdade, acesso a metade do mundo, nem metade, 1/3 do mundo. E justamente para a criança negra, o que é essa escola que ler o mundo a partir da visão eurocêntrica, que representa 1/3 desse mundo, vamos pensar assim, né, a grosso modo. Então, para a criança negra, essa escola, na verdade, é o lugar onde ela não é. E aí eu queria trazer essa provocação aqui para os pais, para as mães, para os educadores. É o lugar onde ela não é o imperador, ela não é o político, onde ela não era o líder, ela não é não lidera as grandes revoluções, onde ela não é o inventor, onde ela não é o professor, onde ela não é o diretor, onde ela não está nem na história, nem nos mitos, nem nas fábulas e nem na estrutura da própria escola. E a escola também é um lugar onde ela não é, onde ela é, na verdade,
toda a carga de estereótipos. Então, ela é o escravizado, ela é o capitão do mato, ela é a estatística da marginalização das pessoas, ela é a estatística de prevalência nos presídios, ela começa a ter acesso a informações onde ela é aquilo que a sociedade rejeita. Então, para a criança negra, a escola, ao invés de ser o lugar para ela ler o mundo e ampliar suas possibilidades, ela é o lugar onde ela reduz o seu próprio mundo, se anula e não se vê nessa estrutura. E para a criança branca, né, outra provocação que eu falo somente para os pais de crianças brancas, as pessoas brancas, a escola para as pessoas brancas é o lugar de toda possibilidade, onde é o lugar onde ela se vê como advogado, como médico, como inventor, como grande líder global, que essas escolas bilíngues vêm trazer essa proposta para formar grandes líderes globais. Ela é o professor, ela é o inventor. Então, de onde sai, como saem as autoestimas dessas crianças, a negra e a branca? Essa é uma provocação que eu quero jogar aqui para todo mundo, né? Se é um lugar de construção da sua própria identidade, da sua cidadania, do seu conhecimento sobre o mundo e como você pode interagir com ela, como saem essas crianças na sua trajetória escolar? Uma sai absolutamente fortalecida e a outra absolutamente aos cacos, né? Imagina. Porque é exatamente isso daí, são várias coisas que implicam nisso, né? É muito interessante mesmo essa provocação que a Ivy traz. E aí me lembrei de algumas coisas, alguns conceitos de pensadoras negras e também outros conceitos também de outros pensadores. Mas um dos principais é essa história da denegação, o racismo por denegação que a Lélia falava, né? Também tomando emprestado essa história da negação que o Foucault colocava e também da negação que a ideia que o próprio Fanon traz, né? Que é o quê? Aquilo que você não quer, que aquilo que você não aceita em si, aquilo que você acha que é algo destrutivo em você, você projeta no outro. E aí a pessoa negra se torna o outro do outro. Então o racismo brasileiro, a Lélia falava que é por denegação. Aquilo que a sociedade brasileira não consegue enxergar, não consegue enxergar e olhar para si mesma, ela projeta na população negra. Então, a marginalização, a violência, o lascivo, o excessivo, a brutalidade, a irascividade, o primitivismo, tudo isso é colocado para cima da população negra e também para cima da população dos povos ameríndios, como se, na verdade, aqui né, só pudesse existir a partir da ação eurocêntrica. E isso é muito ruim, porque ele acaba sendo um processo de internalização. Porque hoje, se eu, a Ivy e outras pessoas negras que passaram pelo processo escolar, porque a gente sabe que a escola é também um espaço de controle, né? O próprio Foucault falava, vigiar e punir. A escola é um dos dispositivos de controle. Mas se a gente sobreviveu essa experiência, a gente sobreviveu essa experiência a partir de procedimentos de batalha, de procedimentos de autoconhecimento e tudo. Só que isso a gente não tinha quando tinha 6 anos de idade. Isso não acontece com você com 20. Isso acontece com você com 6, com 5, com 4. E aí, nenhuma criança negra tem anticorpos suficientes para ver essa violência. Né? Para suportar essa violência. E reverter, né? E transformar isso em algo. Então, assim, a gente conta com a sorte ou com a educação fora do ambiente escolar. E aí a minha pergunta é o seguinte, a partir dessa construção, dessa autoestima, imagina se a gente tivesse, ao invés de ter tido uma educação dessa forma marcada pelo apagamento das nossas histórias, nossas raízes, etc., a gente tivesse tido acesso a informações que eu posso te dizer. Se a gente tivesse sabido, na época, que Machado de Assis era um homem negro, que a Revolução Haitiana promoveu uma mudança de paradigma, se a gente soubesse que a primeira romancista no Brasil foi a Maria Firmina, inclusive que trouxe aí o estilo abolicionista. Se a gente soubesse que a primeira psicanalista do Brasil e da América Latina foi uma mulher negra, a Virgínia Bicudo. Se a gente soubesse tantas outras coisas, se a gente conhecesse Tebas, se a gente conhecesse o Luiz Gama e a história dele como o maior abolicionista do país. Quer dizer, olha quanta coisa poderia ter sido ensinada dentro de um currículo decolonial, né? Fora aquilo que a gente não sabe da África, do Egito, que revolucionou a matemática, que revolucionou esqueci o nome, não ferragem, coisa de ferro, né? Enfim,
a arquitetura, a engenharia. Se a gente soubesse de tudo isso, olha o que seria o nosso país? Como seriam os 54% de negros e pardos, de pretos e pardos nesse país? Porque são 54% de pretos e pardos que sofrem o efeito nocivo do racismo estrutural. Se, ao contrário, tivessem sido beneficiados por uma educação não eurocêntrica, a gente talvez tivesse outra história de país para contar hoje. Exatamente, porque é um processo esse processo de internalização da violência e um processo de a tentativa histórica de embranquecer esse país, porque esse projeto ele começa no final da abolição, né? Mas é um processo de embranquecer o país, ou seja, de tirar o que o Abdias chamava de mancha negra, né? A democracia racial ela vem muito para acomodar essas animosidades da população imigrante recente, mas o objetivo é chegar no século XXI branco o país. Isso eram tanto os racistas biológicos quanto os racistas fenomenologistas sociais. O projeto era, a partir de uma política de Estado, a gente conseguir chegar no século XXI um país branco. Deu errado. E deu errado por quê? Pela resiliência, deu errado pela proposição das mulheres negras, deu errado por essa história que não está no currículo escolar ser contado de boca em boca, deu errado porque todas as avós, as mães e as tias-avós criaram redes de proteção. Então, mesmo nesse espaço de não lugar, essa presença negra na história do Brasil é indissociável da história brasileira. Só que ela é apagada sistematicamente por um processo de apropriação cultural constante. Então, o que a Ivy coloca é o seguinte: se essa potência chegasse antes da violência, a gente teria outro país. E, evidentemente, nesse espaço de imaginação radical, sem cair naquela história, sabe? Se minha avó tivesse barba e bigode, não seria minha avó, seria meu avô. Esse sido condicional da história não acontece. Mas no exercício de imaginação radical, a gente sabe que o país estaria num outro patamar. Né? Sim, e isso gente, perde o país inteiro, não é só a população negra. Não, o país inteiro. E, na verdade, aí eu acho que vem um gancho. Primeiro, a gente precisa saber o que perdeu e o que nos foi tirado para olhar para o futuro e propor uma nova possibilidade. Uma possibilidade onde o negro esteja incluído nos espaços de poder. Então, já vimos que até agora nada mudou no país em termos de evolução, se a gente for pensar de forma mais macro, porque a gente, inclusive, a gente faz isso com 54% da população, que é a maioria. Olhar para o futuro é olhar para propostas. Eu vejo isso. E eu vejo também que a gente já tem uma crítica quando a gente fala de educação de qualidade. Porque quando a gente coloca um filho numa escola, e muitos colocam em escolas particulares na esperança de que vai ter uma educação de qualidade, a gente não questiona esse apagamento. A gente acha, ok, vou botar numa escola de qualidade, vou pagar uma mensalidade, ou seja, a educação virando mercadoria e eu pagando caro por ela. E, ao mesmo tempo, eu não tenho acesso a um conteúdo que seja potente e que mostre para o meu filho, seja ele branco ou negro, a potência que tem no mundo. Que é a potência que tem na África, que é a potência que tem no Oriente, que é a potência que tem na Índia. A gente não conhece nada disso. Então, a gente paga uma educação de qualidade, suposta, por uma educação ser parcial. Ser parcial, que só instrumentaliza para ele ser mais uma ferramenta de um sistema perverso que se autodestrói, onde ele não tem condições de criticar o mundo e de propor. Então, ele sequer sabe o racismo. Não se fala de racismo estrutural dentro da escola. A gente tem o maior problema que nos estrutura e isso não é tratado na escola como currículo. Nem no ensino médio, nem no fundamental. Não se prepara a criança negra para o mundo racista, coisa que eu acho que deveria. A gente precisa saber que o mundo é racista, mas que a escola é um lugar de proteção e de empoderamento. Não há isso. Então, assim, a gente tem aí uma suposta escola de qualidade, aí eu estou falando para o discurso que se faz na escola privada, mas não é. Porque a gente não aceitaria uma escola, por exemplo, que não ensinasse para os nossos filhos aritmética. Sei lá, física, ótica. A gente acharia um absurdo, mas a gente aceita de bom grado uma escola que não ensine a África e o poder que a África tem no mundo, o poder de construir sociedades, formas de modelos de governança. A gente não sabe nada e a gente aceita isso passivamente e ainda fica reproduzindo a ideia de que quanto mais instrumentalizar a europeia ou a americana, mais o nosso filho tiver, mais ele vai estar preparado para ser um grande... alcançar um lugar de poder na sociedade. Então, assim, faço essa crítica e coloco essa provocação. É exatamente isso. Na verdade,
Carregar propostas para o futuro é poder integrar a experiência do passado para poder modificar no tempo presente. E não tem como acumular essa experiência se essa experiência é o tempo inteiro assassinada. Porque é isso que chama epistemicídio. O epistemicídio é o assassinato constante de outras epistemologias, outras histórias, outras origens que não seja a história oficial branca colonial. Entendeu? E isso, o impacto disso é muito grande. E a escola, que é um espaço, sim, que pode ser um espaço de libertação, mas se ela não for plural, ela passa a ser um espaço de controle e um espaço de normatização de uma normalidade branca. Se ela não cumpre esse papel, ela forma cidadãos que reproduzem, mesmo que de maneira inconsciente, o racismo estrutural. Ou seja, não se trata aqui de uma questão de índole moral. Ah, não, eu não sou racista. Não, eu jamais pensaria nisso. Eu não penso na inferioridade das raças. Somos todo mundo uma raça humana. Sim, eu entendo que você pense assim. Só que o fato é que, na prática, você coloca os negros no espaço, você acha natural os negros estarem alijados de todos os espaços de poder, nas condições de subalternidade, e pessoas brancas ensinando crianças negras como elas devem ser. Isso é um negócio muito complicado, porque verdade. E isso é uma tarefa de gerações que o Brasil precisa enfrentar. E a escola é a única porta que você tem para fazer mudanças em escala absurdas. Porque não se trata aqui também de uma mudança individual. Não se está falando aqui do self-made man ou da self-made woman. Está falando aqui de uma construção estrutural. Então, a escola é o foco de um processo de transformação. E aí, já chamando aqui esse gancho, é justamente por isso que se foi formada essa comissão antirracista do Colégio Equipe. A gente sabe da tradição de uma educação crítica, de uma educação chamada progressista dentro do Colégio Equipe. Mas a gente identifica que se a gente não lidar com o racismo de maneira estrutural, seja em todos os campos da atuação, seja no currículo, seja no corpo diretivo, seja no corpo, no corpo de alunos, seja nos funcionários, se a gente não trabalhar isso, não trabalhar com relações históricas, porque o movimento negro não surgiu ontem, o movimento negro é histórico no país. O Brasil é uma negra fora da África. Né? O Brasil aqui tem um papel relevante na diáspora negra. Então, se isso daí, dentro de uma perspectiva de mudança crítica, não encontra eco numa escola como Equipe, é porque a gente tem um sério problema. E o nosso desejo aqui é colocar isso, e por isso que estamos conversando sobre isso, dentro do colégio, e fazendo uma ação conjunta, que isso pode ser modificado. Isso não é uma questão que pode ser transformado. A nossa tarefa aqui é acelerar esse processo de transformação dentro das nossas possibilidades. Aí vão falar, pô, mas vocês estão falando só da escola particular? Não, a gente está falando da educação como um todo. O nosso campo de atuação, porque os nossos... É a particular. O nosso campo de atuação é a escola particular. Mas a ideia é que a gente possa discutir isso com o conjunto da sociedade também. Mas a gente não pode propor uma mudança se a gente não for capaz de fazer essa mudança dentro da própria escola onde nossos filhos estudam. Propor essa mudança, que exemplo que a gente também está dando para o mundo, né? Então, isso. Ive, eu também queria perguntar uma outra coisa para você. Desculpa te cortar, mas é o seguinte. Eu fiquei muito curioso e deu uma pequena travadinha aqui. Vocês devem estar acostumados aqui, deu aquela, como diria, frisou na beleza, diria a Dani Negra, né? Você ficou frisado na beleza. E aí o seguinte... Consigo, tô te ouvindo. O seu para mim, o seu tá travando. Mas eu tô te ouvindo. Para mim também travou um pouco. É isso, né? Tratar de assuntos urgentes, a internet não aguenta, porque a internet também precisa de uma reestruturação antirracista. Ela não aguenta discutir sobre racismo, vai ficar travando.
né? Então é o seguinte, o que eu queria perguntar, antes que ela me trave de novo, é o seguinte, Ive, quando você fala que você é uma mulher negra, advogada, você passou trabalhando, estudando na escola particular, foi fazer a universidade pública. E são dois espaços da branquitude. Eu queria que você assim, foi o impacto disso para a Ive quando era criança, para a Ive quando foi adolescente, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse impasse? Olha só, enquanto você está vivendo, você está sendo atravessado por todas essas opressões, né? A opressão racial está ali, o tempo todo você sendo, digamos, contaminado por aquilo, não se vendo e, eventualmente, quando se vê dentro sempre de um estereótipo negativo e você tendo que achar mecanismos de defesa. São mecanismos de defesa onde você se defende ativamente diante de uma provocação direta, como também preventivamente. Então, eu acho que o maior efeito que eu tive de não me ver, de ser a negra única de vários ambientes, porque na verdade, esse é como eu posso sintetizar a minha experiência racial. Ser a negra única dentro dos ambientes. Então, é a negra única que entra na loja, a negra única que está dentro da universidade. Na minha universidade tinha, sim, alguns negros, mas a postura dessas pessoas junto com a minha nunca é racializada. A gente está ali misturado, a gente não se protegia, a gente não se falava como negro, entendeu? É sempre uma coisa meio... você tentando se disfarçar, se tornar meio, em termos raciais, meio oculto ali naquela multidão. Então, eu acabo vendo hoje em mim os efeitos, não na época. Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão muito crítica, eu me defendo preventivamente. Então, eu tenho uma postura, muitas vezes, que pode ser lida como uma postura até um pouco arrogante em um dado momento, porque eu já sei que eu vou receber uma bordoada e às vezes eu nem recebo. Às vezes não é, mas a gente já ganha aquela armadura, porque a gente sabe que vai vir... Porque, assim, tem uma coisa que eu sentia lá desde então, que é assim, quando se falava do negro de forma pejorativa, não é que eu me sentia dentro daquilo. Eu me sentia, é como se estivesse falando de mim. Muito embora eu não tivesse ainda repertório para dizer, ei, cara, você está falando de mim, você tá me atingindo com essa fala. Eu não tinha repertório, então eu me sentia amesquinhada, doída, apequenada diante daquilo e silenciada. Isso é horrível. Então, com isso eu fui aprendendo a lidar, não enfrentando o racismo, mas tentando me desviar dele. E é horrível. Assim, não é isso. Isso não é poder. Eu queria ter sido empoderada pela coletividade que eu fazia parte. E a coletividade que eu fazia parte, ela era branca, racista, classista. Então, assim... Eu não saí de lá com as armas de Jorge para me defender. Eu consegui as armas de Jorge por mim mesma. Enquanto que talvez as pessoas brancas desses ambientes saíam lá todas deparamentadas em termos de autoestima, em termos de olhar para o mundo. E eu não. Então, assim, sinceramente, não tem uma história muito triste, né? No sentido de ter tido assim, um grande evento. Claro, a gente sente maus tratos, a gente sente um pouco de aquela hostilização que não tem nome, sabe? Mas eu quero te dizer que eu perdi a chance de ter sido empoderada junto com aquele ambiente e não fui. É no mínimo o que acontece, né, comigo. Então, você tá mudo, Eugênio. Pelo menos isso pra mim. daí Tá. é muito... É uma narrativa muito ativa. Não, agora Tô não. mudo? Agora não. Ô, louco. Voltou. Não vamos ser silenciados. Agora voltou. Maravilha. O que eu estava falando é que eu me vejo muito nessa sua fala. Né? Me reconheço. Essa ideia de ser a única dos seus ambientes. Né? E tem uma outra coisa que é que... Por isso que um dos objetivos dessa comissão é que a gente chegue a um percentual de alunos negros iguais ao da população brasileira. Por quê? Porque o projeto tem que ser coletivo. Não é uma questão heróica.
A gente não quer que as crianças sejam heróicos, atravessem batalhas homéricas para chegar a encontrar o que eles são positivamente. A gente quer um conhecimento coletivo. E por isso a necessidade de a gente discutir sobre isso e por isso a necessidade da presença negra nessas escolas particulares, assim como em todos os campos de atuação da sociedade, tem que ser uma atuação majoritária. Porque a gente tem uma... Quando a gente olha para os dados frios do Brasil, a gente vive numa sociedade apartada. Eu sei que muita gente fica triste de ouvir isso. Eu também fico triste de viver numa sociedade assim, entendeu? Mas o fato é esse, a gente vive numa sociedade apartada, né? Os espaços... O meu tá travando, amor? Aqui, o seguinte, não adianta, mesmo que trave aqui um pouco, a gente continua fazendo. Há um processo aqui da internet que... Eugênio, aproveitando que você está travando um pouco aí, deixa eu falar uma Fale, coisa aqui que me ocorreu pode em falar. relação a esse assunto, que é o seguinte, eu fico pensando que uma escola onde não contempla 54%, uma educação, né, uma comunidade escolar, o ambiente da educação no Brasil, quando não contempla 54% de pessoas pretas e pardas, ela está, na verdade, formando um ambiente que é nocivo para essas pessoas, para 54%, que é um ambiente de reprodução de privilégio para a branquitude. Ou seja, ela opera de duas formas, prejudicando e supervalorizando uma determinada parte da população. Com isso, a gente gera um ciclo sem fim de desigualdade, porque a gente não estanca nunca isso. Serão brancos privilegiados por uma educação no mínimo, que mínima refletem a sua história, sua trajetória, pessoas negras que têm uma educação que não reflete sua trajetória, pessoas negras, muitas vezes, que fazem parte de uma comunidade onde acessa mais a escola pública, que é alvo de ações de sucateamento perenes, ou seja, salários de professor, estrutura. Existe uma defasagem notória da escola pública, e com isso a escola, o ambiente da educação, ela vira, na verdade, um lugar de fomento do privilégio, fomento da desigualdade. Enquanto que exatamente, todo mundo, muitas vezes, politicamente, a gente ouve aí como é? A inverso e prosa de que a gente devia valorizar mais a educação, mas o país, se fosse, seria diferente se tivesse educação do povo. E o que a gente faz para que essa educação mude? E o que se faz? O que se deve fazer para isso? E a primeira coisa é olhar o racismo estrutural, que é um problema que atravessa a educação, a economia, as políticas públicas, tudo. A gente está aqui falando de educação, a gente poderia estar falando de, inclusive, outros temas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo reconhece a educação como um instrumento político de mudança social, mas enquanto a gente não arregaçar as mangas para fazer a mudança nesses processos de educação, mudança de todas as ordens, e o nosso foco aqui é racismo estrutural. Enquanto a gente não olhar para isso e mudar, enquanto a escola não reconhecer que ela é um elemento do racismo estrutural, ela faz parte, ela é, portanto, racista nessa perspectiva estrutural, ela primeiro precisa reconhecer para depois ela se engajar em ações antirracistas. Então é isso que a gente está convocando aqui. Vamos olhar a escola e a estrutura como parte do racismo estrutural e vamos propor e contar com a adesão das escolas, não falo só da equipe, falo de todas, para arregaçar essas mangas, entendeu? Isso é que eu falo. Sem ação, sem estrutura nova para colocar no lugar do racismo, não vai haver mudança. Então não é só letramento, não é só ler livro, é contratar professor, é colocar aluno, é rever o currículo, é fazer o diálogo, tem que agir. Não dá para ficar só na teoria. Exatamente. Porque isso não muda nada. A ação é ação antirracista, não é uma questão de princípio. Eu sou antirracista, mas não faço nada. Não. O fato de você reconhecer que precisa se engajar é maravilhoso. Mas o fato é que você precisa se engajar. Quando a Ive fala
que a escola pode se transformar num fomento de privilégio, se a educação ela não percebe que ela reproduz o mecanismo racista, mesmo que de maneira inconsciente, ela está, sim, atuando como um processo fomentador do racismo. Ela amplia a desigualdade. Essa que é a questão. Então, aí não é uma questão de vontade. Não, mas minha convicção é de que somos todos iguais. Não importa a sua convicção. O fato é que se você chega numa escola onde você tem pouquíssimos alunos negros, a maioria das pessoas negras estão trabalhando nas funções subalternas, não existem professores negros e a diretoria inteira é branca, você está num espaço que fomenta o racismo estrutural. É isso que a gente está falando. Então, essa foi a percepção da comissão e, a partir daí, a provocação que a gente lançou para o próprio Colégio Equipe, e estamos construindo essa mudança de maneira coletiva, conjunta. Isso não quer dizer uma adesão total ao projeto da escola, porque a comissão é autônoma, mas não existe também um processo de distanciamento total. Estamos construindo isso de maneira paulatina e pública. Isso só foi possível pela união de pessoas que, a princípio, não se conheciam. Não se trata aqui de uma questão de amigos que resolveram fazer algo, pessoas que não se conheciam, como, por exemplo, eu e a Ive, é um exemplo. Nós não, né? Apesar de muito semelhantes, eu não sou primo da Ive. Poderia ser. Poderia ser. Minha prima Ive, entendeu? Mas não é o caso, né, sanguineamente. No astral, somos todos primos. Mas, enfim, nesse caso não é. E a gente arregaçou as mangas para propor isso, porque precisa de ação. E é ação continuada, né? Ação tem que ser uma ação continuada. A gente deve estar... o Instagram não avisa não, tá, gente? A gente deve estar se encaminhando mais ou menos para o final da live, porque às vezes o Instagram avisa faltando 10 segundos. Mas a gente tem bastante tempo ainda, porque eu estou vendo aqui que são 36 minutos e 12 segundos, e a gente está aqui indo super bem, apesar das pequenas travadas aqui. Ive, uma outra coisa também, que é o seguinte, um dos pontos que a nossa comissão coloca, e eu acho que também tem aqui, é lidar com esse diálogo com a sociedade civil. Quando a gente chama sociedade civil, é a sociedade como um todo. O movimento negro organizado, outras escolas, outras instituições. E eu sei que você também, como advogada, tem uma experiência, que essa experiência do racismo estrutural também aparece no mercado de trabalho. Né? Ela não é que no mercado... Não, aí também eu passei por tudo isso e no mercado de trabalho ela desaparece. Pronto, acabou, não há problema nenhum. Não, no mercado de trabalho também isso aparece, ou seja, no campo do trabalho, né? Isso também tem um processo muito agudo. E aí, como é que também essa sua experiência e como você vê esse momento, né? Como é essa sua... A Ive, advogada, mulher negra, com esse tipo de consciência, como é que atua no seu campo de trabalho e quais são os desafios que você sofre nesse campo de trabalho? Eu posso falar que a questão a problemática que eu vivencio no trabalho, ela é fruto, inclusive, de uma sociedade que não teve uma educação antirracista. Então, a gente está, na verdade, podem parecer coisas estanques, né, separadas, mas a gente está falando de uma consequência de uma causa da falta de uma educação antirracista na base. Então, o que acontece com uma mulher negra que ocupa um lugar de liderança? Primeiro, uma perplexidade. A gente se depara diariamente com uma perplexidade. O olhar, quem é negro sabe, eu vou falar aqui, o quem é negro vai saber, e aí quem for negro aqui nesses comentários vai entender o que eu estou falando e vai saber. A gente sabe o olhar racista. Então, assim, eu simplesmente me deparo, estando na liderança de uma indústria farmacêutica, onde eu sou a chefe do jurídico, que respondo pelo Brasil, eu contrato diariamente... periodicamente, contrato escritórios de advocacia para trabalhar comigo, né, sob a minha gestão. É incrível como existe aquele olhar perplexo, que falta pouco para dizer onde está a advogada aqui, aonde está a chefe do jurídico. Aliás, eu já vivenciei, inclusive, em uma outra companhia que eu trabalhei, uma situação que, enfim, compartilhei, acho que nem compartilhei, mas que era, assim, tá ali na sala do jurídico e a pessoa entrar e perguntar aonde está... Eu chamei a pessoa e ela pergunta onde está a advogada. Ela nunca tinha me visto. Então, assim,
Eu não sou advogada, eu não respondo ao estereótipo da advogada e muito menos a advogada que responde pelo Brasil. Então, assim, mesas de negociação, isso faz parte do meu dia a dia. Eu sento com outros advogados de outros países ou de outras bancas de advocacia e a gente é nítido a perplexidade. É nítida a perplexidade. Então, assim, eu sou a negra única no trabalho mesmo. Eu gostaria muito de mudar essa realidade. Vamos lá, com calma a gente resolve, né? Com muita calma. Mas eu quero muito expandir isso, porque eu sou a negra única no meu trabalho, eu sou a negra única no sindicato patronal, eu sou a negra única nos ambientes de negócios que eu frequento. Então, assim, eu faço parte de uma estrutura branca, eu sou alvo dessa perplexidade no olhar e na fala, e, assim, na verdade, percebo que existe uma naturalização dessa ausência de negros no ambiente de trabalho. Ninguém fala nada. E tem um ponto que eu queria deixar bem claro aqui. Muitas empresas e muitos lugares, assim, ambientes profissionais, estão trabalhando a questão de gênero e elas têm avanços na questão de gênero, avanços muito bons hoje em dia. Mas a questão de gênero exclui a mulher negra. Então, toda vez que você ouvir falar que uma empresa tem um índice alto de mulheres nos graus de liderança, saiba que vai ser difícil você encontrar uma mulher negra nesse lugar. Porque a mulher negra, ela não está nem no lugar das ações afirmativas de gênero e ela também não está no lugar das ações afirmativas de raça. Porque se você for olhar a estatística, os homens negros, eles são mais contemplados por essas ações afirmativas. Então, assim, a gente tem um problema complexo a lidar. Muito, muito complexo. E aí a Claudinha está falando, hoje temos a primeira vice-presidente mulher negra. Faço votos que isso seja espalhado, esse padrão se espalhe, porque a mulher negra já mostrou, por A mais B, o seu grau de resistência, de capacidade de ressignificação das suas dificuldades para sustentar esse país. Porque a gente sabe que a mulher negra é o pilar desse capitalismo. A mulher negra, que ela é doméstica e que ela sustenta esse capitalismo patriarcal que a gente vive. Eu estou parecendo aqui política, mas é um assunto que dói na minha veia. É aquele assunto que sobe o sangue, né? Isso sobe o sangue. Isso me lembrou um livro famoso, né, das mulheres negras do terceiro mundo, que era o seguinte, que era a Jaque está título... dando risada aqui, a Jaque trabalha comigo está dando risada aqui, porque eu acho que... A Eli fala assim, não se pode falar em equidade de gênero sem considerar a desigualdade racial. Por isso que é interseccional. Gênero, isso. Classe e raça. Mas esse livro, ele tinha o título dele eu acho ele maravilhoso, que era assim, todas as mulheres são brancas, todos os negros são homens e algumas de nós são corajosas, né? Nossa, então, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso. É isso mesmo, porque esse processo ele é um processo de naturalização dos espaços de poder para a branquitude. É o que a Grada Quilomba chama de o cubo branco. E por que é o cubo branco? Porque a branquitude está na centralidade de tudo, mas não se percebe o centro de nada. É como se fosse natural que só existissem pessoas brancas no cargo de liderança. É natural que quando se fala de gênero, sejam para mulheres brancas. Porque mulheres negras não são mulheres. Porque mulheres indígenas não são mulheres. Entendeu? Então, isso daí é um processo perverso que acontece há séculos nessa sociedade. E quando ela é apontada, ela parece que é um pensamento de loucura daquele que fala. Como se... Não, mas espera aí, mas você... Não, você é ótima. Não, e quem discutiu isso, entendeu? A Iramai está pedindo para eu falar das minhas relações de trabalho, mas eu, como, né, dirigindo várias coisas é muito engraçado, você chega na técnica... O cara procura o cara mais branco para pensar que ele é o diretor, porque o diretor não pode ser negro. Eu posso ser o DJ, eu posso ser o cara que carrega as coisas, eu posso ser o técnico, mas assim, o cara procura sempre na equipe a pessoa mais branca perguntar, mas como é que é isso assim? Aí ele fala, não, pergunta para ele. Não, eu tô falando aqui, não, campeão, pode deixar que eu falo com o diretor, tá? Eu vou falar com o Eugênio, que é diretor, essa sua posição, entendeu? Então, na verdade, é um processo profundo. E isso não se trata de perpetuação de poder, porque é uma coisa também muito engraçada que as pessoas falam, não, mas vocês estão falando de estrutura de poder hierárquica, porque tudo é horizontal. Tá bom, beleza, querido. Mas quando é que a horizontalidade vai chegar na gente? Né? Porque é horizontal, mas quando é que a horizontalidade vai chegar na gente? Né? Não, é só horizontal quando a gente está em espaços de poder, né? Então, não. Isso daí não dá.
E aí, isso é também uma outra coisa super importante. Quando a gente fala, e isso eu acho que é legal também, você fala muito bem sobre isso, e a gente já tem, que essa é a diferença entre representatividade, representação e diversidade, né? Diversidade é uma coisa que foi construída para aplacar a ausência e o próprio aplacar a ausência de procedimentos paliativos para a branquitude poder se sentir bem. Representatividade é outra história, é outro Sim, rolê. eu tenho críticas em relação à questão do discurso da diversidade. Eu tenho duas críticas, assim, uma vai nesse sentido que você está falando, que é uma questão paliativa, a outra parte da ideia de que vamos colocar o diferente aqui para dar um tempero nessa estrutura branca. O diferente, aí bota um LGBTQI+, aí bota uma pessoa negra, aí bota uma mulher, eventualmente numa situação onde há majoritariamente homens. Mas assim, como assim o diferente? O diferente, eu sou o diferente? Eu sou étnico? É assim, essa coisa, moda étnica, o diferente. Como assim? Eu sou igual e diferente, como todo mundo é igual e é diferente. Eu só preciso ser representada dentro da questão racial, que é uma construção social feita para me prejudicar. Já que você criou uma construção social que para prejudicar e subalternizar negros, povos indígenas, mulheres negras e tal, que você traga isso para me representar, porque você branquitude, estrutura branca, né? Acha muito natural que a gente tenha representatividade de 70% dos encarcerados e não acha, e fica perplexo quando o Magazine Luiza faz um programa de 100% de trainee negros. Então, assim, essa coisa da diversidade, ela acaba sendo uma armadilha, porque se ela não refletir a intenção real de mudar o foco do poder e diversificar esse poder para incluir os negros na mesa das decisões, ela vira apenas assim aquele instrumento para colocar um temperinho ali naquela organização e falar, olha como nós contemplamos aqui a diversidade, olha como nós somos inovadores, entendeu? Que não é nada disso. Não Exatamente. muda nada, não muda nada no poder, é isso, não muda nada na decisão. Ela é um paliativo e não muda na estrutura. Ou seja, a subalternidade continua colocada e os espaços de poder não são disputados. Por isso que o MNU falava assim, precisamos disputar. MNU, para quem não conhece, né, se alguém não conhece ainda, tem que voltar 4 casas, tá? Mas vou dizer aqui, MNU, Movimento Negro Unificado, isso nos anos 70, estou falando agora não. Nos anos 70, falando, é preciso disputar todos os espaços de poder, é preciso ter representação em todos os espaços de poder. E aí a Eli também cita aqui nos nossos comentários a ideia de outridade, que é outro conceito que a Grada Quilomba usa, que é essa ideia do outro absoluto. Então, o negro é o outro absoluto. O negro, a negra, a pessoa negra se torna a outridade. O absoluto da diferença. E não existe diferença absoluta, porque a diferença ela é relacional. Eu sou tão diferente quanto você, quanto qualquer outra pessoa. E sou tão igual quanto qualquer... Porque é relacional. Não existe absoluto. Porque senão, qual é o normal? Quem é o igual para o outro poder ser diferente? Então, tem uma máxima da Grada que é maravilhosa, que ela fala assim, eu não sofro racismo porque sou diferente. É o racismo que me faz ser diferente, né? Então, é tudo isso. A gente eu estou ouvindo aqui, como diria aqui no meu ponto de macumba, que a Dani Nega fala, que eu tenho que salvar a live. A live não encerra 1 hora, eu tenho que salvar um pouco antes, né? Então, eu estou ligado aqui, vou tentar dar o meu melhor para salvar essa live aqui. Vai aparecer um botão e eu vou clicar. Mas ainda estamos caminhando. Estamos aqui com 60 pessoas numa tarde de sol ensolarado aqui na cidade de São Paulo, mas estamos com audiência em vários lugares que eu não conheço se é do Brasil, mas eu não conheço todo mundo, então eu acho que tem várias pessoas. Tenho certeza, a Bahia com certeza está aí. Tá vendo? Pronto. Aí, ó, eu já sabia aqui. Eu sei aqui. A Bahia tá aí, com certeza. Vamos tá. E aí tem uma outra coisa também que eu acho que é também super importante, que é o seguinte, o papel da gente poder também fazer isso de maneira coletiva. Então, eu queria que a Ive contasse um pouquinho, né, como é que surgiu a comissão antirracista do Colégio Equipe, porque comissão antirracista não é que nem árvore, né? Ela não brotou, não é um fruto que veio e caiu do céu, ela foi fruto de trabalho. E a Ive
mais do que ninguém, pode contar muito bem essa história. Claro que outras pessoas também podem dizer. Como os brancos podem participar? Quais são as expectativas de alianças possíveis? Vamos guardar essa pergunta para mais ou menos final, mas, Ive, fala um pouquinho sobre a comissão. Olha só, gente, a comissão surgiu provocada por uma reportagem do El País, que foi veiculada dia 22 de junho. Eu li essa reportagem, fui tomada pela indignação de uma vida, porque eu vi a equipe encabeçando a reportagem, reconhecendo a existência do racismo, reconhecendo que a estrutura dele não tem a representatividade negra no corpo docente, ele sequer sabia quantos alunos negros tinha na estrutura. E a resposta a isso foi, a gente precisa ver, a gente precisa... Eu esperava mais, sinceramente. Eu esperava que de um colégio progressista, entusiasta da democracia, ele reconhecesse que onde há racismo não pode haver democracia, é incompatível. E que eu imaginei que ele já tivesse tomado conhecimento e já tivesse encaminhando o assunto. Aí eu falei, não, isso não pode acontecer. Publiquei a reportagem no grupo geral dos pais e convoquei pessoas interessadas em buscar uma satisfação da equipe e um projeto, propostas, etc. Criei um grupo de WhatsApp com a foto da Angela Davis, todo respeito, e consegui uma adesão de, num dia, 20 pessoas, entendeu? Isso para mim foi muito representativo. A partir daí, a Ângela, lembro muito bem, falou, vamos fazer uma reunião de Zoom, e aí a Paula Calabró já criou um drive, e assim a coisa coletiva foi formando por pessoas brancas, como é que se chama? Muito conscientes e dispostos a abrir mão desse privilégio da branquitude mesmo. Arregaçaram as mangas junto conosco e formamos um grupo, e a partir de então nos reunimos toda quarta-feira, já tivemos algumas reuniões com a equipe. A ocupação é um dos passos que foi dado em conjunto com a equipe, mostrando que a equipe está se comprometendo com essa agenda. Já existem outras ações, aulas abertas com professores negros para rever as lacunas do currículo. Já existem várias ações aí em curso, aulas que serão dadas, enfim, várias questões, várias ações e vitórias nossas e do equipe, porque a vitória não é só da comissão antirracista da equipe, a vitória é do equipe. O equipe, quando reconhece que faz parte dessa estrutura, que ele tem que arregaçar as mangas, ele está, sim, se colocando na posição de vamos avançar e vamos avançar junto e colher os frutos sociais disso, em prol dessa parcela de 54%, que é importante dizer, a gente aqui não está querendo criar diversidade para promover diversidade para a branquitude. Eu falo isso porque isso é um discurso que vira e mexe, vem à tona, de que a gente é bom colocar pessoas negras dentro da escola, que assim os nossos filhos vão experimentar um ambiente de diversidade, vão saber dialogar com outras classes sociais. Quem disse que a gente está falando só de classe social? A gente quer negro de todo jeito, negro rico, negro pobre, negro... A gente quer o negro no poder, é isso que a gente quer, e para beneficiar a negritude. Chega, é reparação aqui. A gente não está falando de outra coisa, não, a gente está falando de reparação histórica mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, e aqui nessa pegada aqui, né, rolou até um Black Power, porque isso é poder negro, é desde 62, cara, mas tem algumas pautas que não mudaram, gente. Mas é isso mesmo, é um processo histórico em curso. Para poder fazer isso, tem que ter inteligência coletiva, tem que ter agrupamento. Alguém perguntou qual é o papel dos brancos na luta antirracista. O papel de aliança, mas não é um papel de protagonismo. E para poder ter aliança, é preciso saber de que lado da mesa você está. E essas alianças são construídas com o tempo, com ações concretas, mas principalmente discutindo a estrutura. Ou seja, a branquitude é um privilégio perverso, que aprisiona, inclusive, os brancos. Né? Então, o racismo é um processo de desestruturação de uma sociedade. É um processo perverso. É um processo, em última instância, de necropolítica, de política da morte. Né? Então, para a gente pensar num espaço de libertação, a gente tem que passar num processo coletivo de estrutura. E eu penso uma coisa, pensando aqui na pessoa branca que quer ser um aliado verdadeiro, onde agir? Quando você for votar, olha quem que você vai votar. Quando você for empregar alguém, você tem a decisão. Onde está o branco? O branco está no poder, o branco está decidindo as coisas, o branco está empregando, está decidindo quem é que vai votar, está decidindo política pública, está decidindo tudo. Pegue o seu poder e fale,
em cada momento em que eu decidi, que eu decida olhando para a estrutura do racismo estrutural desse país. Tente, a cada decisão que você tomar, a cada emprego que você der, a cada livro que você comprar, a cada conhecimento que você espalhar, você pense em beneficiar uma pessoa negra, em ajudar essa pessoa negra a entrar nesse círculo de poder. Eu acho que é por aí, entendeu? Quando você estiver na escola, se engaje numa comissão e arregace as mangas e vá buscar isso. Assim, tem o que fazer, gente. Onde estão os negros nas suas relações? A pergunta é o que eu faço. Onde estão? Exatamente. E a gente vai caminhando para o encerramento dessa história, porque eu quero salvar essa live. Salvar a live, pelo amor de Deus. Quero salvar a live. Salve a live. E dizer que é isso, deixar essa reflexão, né? Essa aqui é Ivo Santiago, eu sou Eugênio Lima. Onde estão os negros nas suas relações? Onde estão os negros na sociedade? Onde estão os negros nos espaços de poder? Onde estão negros e negras e negres nos espaços de poder? Então, isso é mais de uma das ações da nossa comissão. Queria agradecer muito a presença da Ive, agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui. Estou falando rapidinho que eu quero fazer aqui, a salvar a live, que eu estou aqui sendo pressionado para não perca a live. E aí, é isso, a gente se encontra em outras oportunidades. Obrigado, minha gente, obrigado, meu povo, obrigado, minha Bahia. Tá todo mundo aí, eu tô achando demais. Vocês me ajudaram muito. E assim, a luta só tá começando, mas a gente começou, né? É isso aí, a luta continua, já dizia Samora Machel. Um beijão e é nós, e depois de nós, é nós de novo. Tchau.